don't know. Nós não sabemos. The Bible just said there was a disciple in Damascus called Ananias. A Bíblia só diz que havia um discípulo em Damasco chamado Ananias. Not a prophet, Não era um profeta, not a pastor, não era um not pastor, an evangelist, um evangelista, but a disciple. era um discípulo. That disciple, Aquele discípulo, that day, aquele dia, was led by the Holy Spirit foi guiado pelo Espírito Santo to where Paul was. até onde Paulo estava. He laid hands on Paul so he could heal and could see again. Colocou as mãos em Paulo, ele foi curado, pôde ver, Then he baptized him in the water and the Holy Spirit. batizou ele nas águas, depois no Espírito Santo. We can all do that. Todos nós podemos fazer isso. Don't say, hey, I want to be like Paul, just start to be like Ananias. Just be a disciple every day life. Não diga assim, eu quero ser como Paulo. Não, seja como Ananias, todo dia vai e faça o seu. I would like my friend Fabian Queria chamar Fábio to tell a little about his testimony. para que ele fale sobre o testemunho dele, a história Because dele. he was in a church serving with so many things, but without really seeing that fruit. Ele estava na igreja vendo muitas coisas, mas ele não conseguia colher muito fruto. But then he just started, Mas ele simplesmente começou one by one, de um por one by one. por um. And now there's so many testimonies and he's all over the world. E agora tem muitos testemunhos e está pelo mundo todo. Okay, hello everybody. Olá a todos. I just will try to put 22 years in 10 minutes. Eu vou tentar colocar 22 anos em 10 minutos. That's not easy. Não vai ser fácil. I grew up my mother was Catholic, my father was atheist. Eu cresci, minha mãe era católica, meu pai um ateu. Both of them were alcoholics. Ambos eram bêbados alcoólatras. And my dad was a very successful doctor. Meu pai era um médico muito sucesso. But since I have memory, they were always divorcing, but they never divorced. E desde quando me lembro, eles estavam sempre se divorciando, mas nunca se divorciaram. Every day was violence, Todo dia era violência, hate. ódio. My father and my mother were both divorced. Meu pai e minha mãe depois se divorciaram. Eles eram divorciados So they had their own children, e tinham seus próprios filhos. and there was a lot of hate. E era muito ódio. Then one of my brothers meets Christ. E um dos meus amigos encontrou Jesus, encontrou My Jesus. brothers. Meus irmãos. And he brings the gospel to us. E trouxe o evangelho pra gente. And he was the one that my father hated the most. E esse era o que meu pai mais odiava. And my father was dying of cancer, Meu pai estava morrendo de câncer, but we could, in the last day of his life, he got saved. mas nos últimos dias da vida dele ele foi salvo. A couple of hours before he died, Algumas horas antes dele morrer, in a very, very dramatic way. num modo muito dramático. And I had 2 weeks as a disciple. E eu só tinha 2 semanas como discípulo. 8 months later, my mother, who was a deep alcoholic, 8 meses depois, minha mãe se tornou uma alcoólatra profunda. she gets delivered and she was set free, never again drunk alcohol. E ela foi liberta e nunca mais bebeu álcool. So we had no church. Então não tínhamos uma igreja. We were just at home. Estávamos em casa. And we had a group of friends, E tínhamos um grupo de amigos. some criminals, Alguns eram criminosos, some were high-class people, alguns eram de classe alta. but we were brothers. Mas éramos irmãos. And we loved Christ. E amávamos a Cristo. It was the only thing we had. Era a única coisa que a gente tinha. Until Até one of us was named a pastor. Até que um de nós foi nomeado pastor. A big fellowship found about him and they made him the pastor. Um grande grupo descobriu sobre ele e chamou ele para ser pastor. And since that day we were not a band of brothers, now we were a church. E a partir daquele dia a gente não era mais um grupo de irmãos, a gente era uma igreja. And now my brother was not my brother, he was pastor so and so. E agora meu irmão não era mais meu irmão, ele era pastor tal. And I was not just Fabian, I was the leader of
isso, eu era o líder de... And all my friends became the leaders of, the leaders of, the leaders of. E todos meus amigos se tornaram líder disso, líder disso, líder disso. And we were riding on the streets every day, every week we went on the streets. E toda semana a gente saía às ruas So we became known e nos tornamos conhecidos. and our church grew, E a igreja cresceu, but also our flesh mas também a nossa carne, and also sin e também o pecado, and hypocrisy e a hipocrisia, and competition. e competição, And the Holy Spirit was gone. e o Espírito Santo foi embora. We were led by men and not led by the Holy Spirit. E éramos guiados pelos homens e não pelo Espírito Santo. But we loved God Mas nós amávamos a Deus, in spite of all this mess. apesar de tudo isso. So 19 years later, Dessa bagunça aí, 19 anos depois, I was now in Holland eu agora estava na Holanda, and I was a pastor of church e eu era pastor de uma igreja, and I had been the leader of worship for 15 years. e eu tinha sido líder do louvor por 15 anos. I had the leader of everything Na verdade, eu tinha sido líder de tudo, because to me my church was God. porque para mim, a minha igreja era Deus. The church is the body of Christ, right? A igreja é o corpo de Cristo, certo? So I thought anything I can do for God, I have to do it through the church. Então eu pensava, tudo que eu quiser fazer para Deus, eu tenho que fazer através da igreja. And when I had questions, E quando eu tinha perguntas, I asked my pastor eu perguntava aos meus pastores, and my leaders meus líderes, because they were my covering. porque eles eram minha cobertura. So instead of God, I had the church. Então, ao invés de Deus, eu tinha igreja. And instead of the Holy Spirit, I had people. E em vez do Espírito Santo, eu tinha pessoas. And they were good people. E eram pessoas boas, They wanted to protect me, to help me. que queriam me ajudar, me proteger. But out of what they had learned from the Bible, Mas tudo que eles tinham aprendido da Bíblia, but none of us was looking for the Holy Spirit. mas nenhum de nós estava buscando o Espírito Santo. So 19 years down the road, Então, 19 anos nessa estrada, 4 children later, 4 filhos, 1 pregnant wife, uma mulher grávida, living in Germany, vivendo na Alemanha, being a pastor in Holland. sendo pastor na Holanda. I was fighting with sin. Eu estava lutando contra o pecado, I didn't experience God. não tinha experimentado Deus. And I was going almost every day to church E eu ia praticamente todo dia para a igreja, with Bible studies, para estudo bíblico, music practice, ensaio de música, evangelism, evangelismo, working really hard. Trabalhando duro. And in those 19 years, I only brought one person to Christ, E durante esses 19 anos eu só levei uma pessoa para Jesus. and that person fell away. E a pessoa se desviou. So the Bible says in John 15:8 A Bíblia diz em João 15, verso 8, that the Father is glorified when we bring much fruit. que o Pai é glorificado quando a gente dá muito fruto. And when we give much fruit, then we are disciples of Jesus. E quando a gente dá muito fruto, a gente aí sim é discípulo de Jesus. So when I read that text, Quando eu li esses textos, I had a lot of problems in my mind eu tive muitos problemas na minha cabeça. because I didn't give any fruit. Porque eu não tinha dado nenhum fruto. And everybody was happy with me in the church E todos estavam felizes comigo na igreja, because I was a good guy. porque eu era um cara legal. And I had gone through a lot of problems in the church, and I always helped the church to go on. E eu já tínhamos passado por muitos problemas na igreja, e eu ajudava a igreja a continuar. My pastor was happy with me. Meu pastor estava feliz comigo, He trusted in me. confiava em mim, We traveled together. a gente viajava junto. But I knew when I came home and I closed the door Mas eu sabia que quando eu voltava para casa e fechava a porta, that I was not the man that everybody thought I was. eu não era o homem que todo mundo achava que eu era. Because I knew that I was making my church happy. Porque eu sabia que eu fazia a igreja feliz, But I was not making Jesus happy. mas eu não estava fazendo Jesus feliz. And Satan was not worried about me whatsoever. E Satanás não estava preocupado comigo. Satan was very happy with me going to church. Satanás estava muito feliz comigo indo para a igreja. Go sing your songs, teach your teachings. Vai lá, dá os teus ensinos, canta as tuas músicas. But I was not attacking the darkness whatsoever. Só
Sorry? I was not attacking the darkness whatsoever. Mas eu não estava atacando as trevas. So Satan was okay. Então Satanás estava tranquilo. I was not a danger for Satan. Eu não era um perigo para Satanás. But I was very afraid of Satan. Mas eu tinha medo de Satanás. I was very afraid of the next temptation. Eu estava sempre com medo da próxima tentação. Because I was fighting really hard not to sin. Porque eu estava lutando muito duro para não pecar. I was very tempted. Eu era muito tentado. I was very weak. Era muito fraco. And this fight in my head got me very sick. E essa luta na minha cabeça me deixou doente. And God started to open my eyes. E Deus começou a abrir meus olhos. And He made me see that what I was doing made no sense. E Ele me fez ver que o que eu estava fazendo não fazia sentido. And God started to give me dreams and visions. E Ele começou a me dar visões e sonhos. And I didn't believe in dreams and visions. E eu mesmo não acreditava em sonhos e visões. I didn't believe in demons. Não acreditava em demônios. But then in a dream, God set me free of a demon. Mas no meu sonho, Deus me libertava de um demônio. God was teaching me a lesson. Deus estava me ensinando uma lição. But I didn't know what to do or how to change it. Mas eu não sabia como, o que fazer, como ensinar isso. And at the end of that process, I get the book of Torment. E entre meus irmãos eu consegui o livro do Tobin. And I didn't like the book. E não gostei do livro. Sorry. Desculpa aí. Because I saw his picture of the man with a crutch. Porque eu vi a foto dele lá atrás com uma muleta nas costas. And I was very arrogant. E eu era muito arrogante. I said, that's one of those crazy healers. Esse é um daqueles curadores loucos aí. And my wife told me, don't be so arrogant, just read the book. E a minha esposa disse, vocês estão arrogantes, lê o livro. Praise God for good wives. Louvem a Deus pelas boas esposas que vocês têm. And, okay, she read the book to me. E ela foi ler os livros juntos. Ela leu para mim. Because I didn't want to read it. Porque eu não queria ler. But she was reading it in the car. Mas ela ficava lendo no carro. I was very angry. E eu com raiva. But when I started listening to the testimonies, Aí quando eu comecei a ouvir os testemunhos, the fruit, e o fruto, the power, e o poder, the discipleship, e o discipulado, the freedom, e a liberdade, I thought that's what I need. eu disse, é isso que eu preciso. So I went on YouTube Então eu fui no YouTube, and I found the Pioneer School. encontrei a escola pioneira, And I started watching it with my wife. comecei a assistir com a minha esposa, But after a while, I realized that if I wanted that life, mas depois de um tempo eu percebi que se eu quisesse aquela it vida, was going to cost me everything. ia me custar tudo. So there are many stories in between. Então tem muitas histórias entre isso aí, But I ended up going to Denmark, mas eu terminei indo para Dinamarca, driving for 10 hours dirigi por 10 horas, with my 4 kids in the back. com os 4 crianças para trás. And I wanted to talk to Torben. E eu queria encontrar Torben. I wanted to look at him in the eyes and see if he was a real person. Eu queria olhar para ele nos olhos e ver se era uma pessoa real. If he was not arrogant or a hypocrite. Se ele era um hipócrita ou um arrogante. And he was E ele era Torben, just a guy. cara. And I wanted him to give me a new program, E eu queria que ele me desse um programa novo, a new method. um método novo. How many songs do I have to sing? Quantas músicas eu tenho que cantar? Do I need to do a house church? Eu tenho que fazer uma igreja na casa, A big church? ou uma igreja grande, No church? ou não tem igreja. Do I have to preach? Eu tenho que pregar, Do I have to be quiet? ou tenho que ficar calado. What do I have to do? O que é que eu faço? Tell me. Me diga. But he could not tell me anything. Mas ele não me dizia nada. And I could not understand it E eu não entendia isso. because I was a program guy. Eu era um cara de métodos. He said, but what do you do on Sunday? E eu perguntava, o que você faz aos domingos? He said, nothing. E ele disse, nada. But it's Sunday, Mas domingo, the day of the Lord. você não vai para a igreja, não louva ao Senhor? I said, no, I sleep. Não, eu durmo. But when do you have church? Quando é que você tem igreja? I am the church. Nossa. I am the church. Ele disse, eu sou a igreja. But don't you ever meet with more people? E você não se encontra com mais pessoas? Every day. Todo dia. Where is your building? E cadê o prédio? I don't need a building. Não preciso de um prédio. I need people. E as pessoas? Eu preciso de pessoas. I didn't understand it. E eu não entendia.
So after 6 hours, Então, depois de 6 horas, he had time. ele teve paciência. I told him, okay, whatever, I don't care. Just tell me what I have to do and I do it. E eu disse, tá vendo, deixa pra lá, me diz o que é que eu tenho que fazer, eu faço. And he told me, I can tell you exactly what you need to do, E ele disse assim, ó, eu posso te dizer exatamente o que você precisa fazer, but I won't. mas não vou. Go ask the Holy Spirit. Vá, volte e pergunta ao Espírito Santo. So I drive 10 hours to get that. E eu dirigi 10 horas para receber isso. You will say that on the phone, Depois de ter recebido isso no telefone. but that was the best answer. Mas essa foi a melhor resposta. I drove 10 hours back. Voltei dirigindo às 10 horas. Com raiva. But I started asking the Holy Spirit for the first time. Mas eu comecei pela primeira vez na vida a perguntar as coisas ao Espírito Santo. But I didn't do it right away. Mas eu não fiz logo de primeira, não. First I talked to my pastor. Primeiro eu falei com o meu pastor. He thought I was crazy. Ele pensou que eu estava doido. He laughed Ele ria in my face. na minha cara. But he said, well, you want to try that. E ele disse, tá bom, se você quer tentar, vai, tenta isso aí. And my pastor, I know him for 20 years. E eu conhecia há 20 anos. He had been with me in Peru. He had been in my house when I was a teenager. Ele já tinha estado no Peru, meu país natal, na minha casa, desde que ele era adolescente. I really trusted that man. E eu confiava naquele cara. But he didn't understand me, and I understood that. Mas ele não me entendeu e eu entendi isso. So I started to do meetings at home, Aí eu comecei a fazer encontros na casa, to show movies about the last reformation. mostrar filmes sobre a última reforma, essas coisas. And it went wrong. E, It went wrong. e deu errado. Really wrong. Deu muito errado. God was not present. Deus não estava presente. Nobody got touched. Ninguém foi tocado. And I didn't understand it. E eu não entendia. I said, God, what's going on? E eu perguntava, Deus, o que é que está acontecendo? And God said, E Deus disse, you're not asking me. você não está me perguntando. You're doing your own thing. Você continua fazendo as suas coisas. If I send you, E se eu mandar você, you will see fruit. você vai ver fruto. If you send yourself, Se você se mandar, good luck. boa sorte. So, okay, so God, what do you want me to do? Tá bom, Deus, então o que é que você quer que eu faça? He told me, sit down. Ele disse, senta, Do nothing. não faz nada. That was very hard to me, E isso foi muito difícil para mim. because I always measure my value according to how much I can do. Porque eu sempre medi o meu valor de acordo com quanto eu conseguia fazer. But God told me, sit down, it's not about you, it's about me. Mas Deus disse, sente, não é sobre você, é sobre mim. So I sat down, E eu sentei, my wife got crazy, minha esposa enlouqueceu. we were suffering a lot, A gente sofreu muito, we lost all our friends, perdemos todos os amigos. my pastor lied about me, Meu pastor mentiu sobre mim, so that nobody would call me anymore. para que ninguém me conhecesse mais. I was not welcome in the church, Eu não era mais bem-vindo na igreja. I became a rebel, Me tornei rebelde. and I lost everything, all my friends, my children's friends, my wife's friends, everything. Perdi tudo, meus amigos, amigos dos meus filhos, amigos da minha esposa, todos. And now God tells me to sit down. E Deus ele diz, senta. And my wife tells me, you're crazy, and it's Sunday. E minha esposa dizia, você está louco, hoje é domingo. Poor wife, Oh, my poor wife. minha pobre esposa. I said, all our friends are singing together in the church. Todos os nossos amigos estavam na igreja cantando juntos. We're sitting down in the living room. E a gente está sentado aqui na sala sem fazer nada. And I told her, God told me to sit down. E eu disse, olha, foi o que Deus mandou fazer, para sentar. Just wait. Vamos esperar. And so it started a long journey. E começou uma longa jornada. Then God told me to move out of Germany into Holland. E Deus me disse para mudar da Alemanha para a Holanda. He showed me what house I had to take. Me mostrou qual casa eu tinha que alugar. And I took the house, Eu peguei a casa and it was too expensive. e era muito caro. I didn't have money to pay it. Não tinha dinheiro para pagar. And then God fixed the visa for me. E Deus consertou o visto, arranjou o visto para mim. And everything was fixed. E tudo foi consertado. I was full of fear. Estava cheio de medo. My boss told me, if you move to Holland, you have to leave the job. Meu chefe disse, se você se mudar para a Holanda, você está demitido. But then God fixed everything. Mas Deus deu um jeito em tudo.
There are so many stories in between I cannot tell. Tem muitas histórias no meio disso, eu não posso falar agora. But I took the house Mas eu peguei a casa and the rent was higher than my salary. e o aluguel era mais alto do que o meu salário, But I never missed anything. mas nunca faltou nada. I had money left over. Eu, na verdade, sempre conseguia dinheiro sobrando. For the first time I could save money. Pela primeira vez na vida eu conseguia guardar o meu dinheiro, Because God is powerful. porque Deus é poderoso. But if He sends you. Mas se Ele mandar você, So I became addicted to His direction. então eu me tornei um viciado na direção de Deus. And after a couple of months, I had baptized 15 people in my bathtub. Depois de alguns meses eu já tinha batizado 15 pessoas na minha banheira. I was seeing miracles everywhere. Estava vendo milagre de tudo que é jeito. And I had never been to a Kickstart. E eu nunca tinha sido ativado. I just went by myself. Eu simplesmente fui sozinho. And God started moving. E Deus começou a se mover. And I had a group of like 10 people with me that were also giving everything to Jesus. E eu tinha um grupo comigo de 10 pessoas que também estavam entregando tudo para Jesus. And after I was so happy E eu estava tão feliz that I told God one prayer que eu orei a Deus uma coisa that I will never forget. que eu nunca vou esquecer. And I told God, whatever you ask for me, E eu disse a Deus, o que você pedir a mim, if I know it's from you, se eu souber que é de você, I promise you I will do it. eu prometo que eu vou fazer. And then God answered. E Deus respondeu. And He told me, quit your job Ele me disse, larga o trabalho and open a discipleship school. e abre uma escola de discipulado. And 2 months before, I had talked to my wife. E 2 meses antes eu tinha falado com a minha esposa. And I told her we are never going to have a school. E eu disse a ela, a gente nunca vai ter uma escola. That's for Torben. That's for Torben. Isso é para Torben. And I'm never going to quit my job. E eu nunca vou largar o trabalho. Because it's a blessing of God that I have a job. Porque é uma bênção de Deus ter um trabalho. And it's a good example. É um bom exemplo. And then God tells me, quit your job and open a school. Mas aí Deus disse, ó, larga o trabalho e abre uma escola. And I was fighting with God for weeks. E eu brinquei com Deus durante semanas. Because I had left my church and I had left my friends and I had left my wife left her friends and also the church. Porque eu tinha deixado minha esposa, deixado meus amigos, minha esposa tinha deixado os amigos. So we left the most important thing in our lives was our church. E nós deixamos as coisas mais importantes das nossas vidas, era a igreja. And now God tells me to leave my job. E agora Deus dizia para eu largar o trabalho. I'm an immigrant in Holland. Eu sou um imigrante na Holanda. That's the lowest of the lowest. Isso é a parte mais baixa da sociedade. So if you have a job, that's good. Se você tem um trabalho, isso é bom. And to leave my job is to leave my reputation and my career, but something I received from God too. E largar o trabalho é deixar minha carreira, minha reputação, e era isso que Deus estava me pedindo. And I knew my wife was going to kill me. E eu sabia que minha esposa ia me matar. She was pregnant of our 5th child. Ela estava grávida do 5º filho. We just migrated. We had just A migrated. gente tinha acabado de migrar para lá We had no money. e não tínhamos dinheiro. But I said, okay, God, I do it. Mas eu disse, tá bom Deus, eu faço. I talked to my wife. Falei para minha esposa, She threw me out the window. ela me jogou pela janela. She told me, you crazy? E disse, você tá louco? Yeah, I am. Eu disse, tô mesmo. And things got really bad, really rough. E as coisas ficaram muito ruins, muito difíceis. When I told this to my disciples, Quando eu disse isso para os meus discípulos, I thought they were going to back me up, they would help me. eu pensei que eles iam me ajudar e me bancar. And they all took their hands off. Todos eles tiraram as mãos fora. I said, now you got crazy. E disseram, agora você endoidou. Good luck, but we don't agree with you. E disseram assim, ó, boa sorte, mas a gente não concorda com você não. That cannot be from God. Isso não pode ser de Deus. You have almost 5 little children. Você tem praticamente 5 crianças pequenas. Your wife at work. Sua esposa não trabalha. That's too much. É demais isso aí. At the same time, we lost all our money. E ao mesmo tempo nós perdemos todo o I dinheiro. was working 50 hours a week and I could not pay the rent. Eu trabalhava 15 horas por semana. 50. Eu trabalhava 50 horas por semana. Não conseguia mesmo sem pagar o aluguel. And
all the miracles and the healings and the baptisms stopped. E todas as curas, batismos pararam. Nothing for 2 months, nothing. Durante 2 meses, nada aconteceu. And my wife was telling me, are you crazy? How do you want to teach people if you don't see anything anymore yourself? E minha esposa dizia, você está louco, como é que você quer ensinar para os outros se você